Olá pessoal, estou eu mais uma vez aqui na minha caminhada. Vou dar uma paradinha ali e eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre o título desse vídeo que eu estou postando aí, que fala sobre aonde está, para onde foi, ou melhor, o irmão Lázaro, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho da Bíblia, segundo os relatos da Bíblia. Tá certo, pessoal? Então tá bom. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem. Deixa eu dar uma parada aqui. Uma mensagem que eu li na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Essa mensagem fica no capítulo 23, no versículo 43. Essa mensagem se trata, pessoal, das últimas palavras de dois ladrões que estavam sendo crucificados junto com o nosso Salvador. Eu li essa palavra, pessoal, eu meditei nela, sabe? E eu estava vendo que o poder de Deus, pessoal, mesmo no momento da morte, com pessoas que não conhecem a Deus, ele foi manifesto naquele momento. E assim eu acredito que o mesmo seria nos nossos dias de hoje, mas num ângulo diferente, porque hoje o nosso Salvador, ele está coberto de glória, honra, majestade e poder. Mas refletindo, pessoal, nessa mensagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, existia, pessoal, naquele momento ali, dois transgressores. E naquele tempo, a pessoa que era crucificada, morta ali, é porque, com uma morte de cruz, é porque ela tinha cometido crimes bárbaros, coisas assim que eram muito graves, de consequência ao ponto de ter que pagar com a própria vida. E ali, pessoal, se encontrava dois malfeitores ali. Porém, um, mesmo no seu momento de morte ali, de condenação já, nos últimos minutos da vida dele, ele rejeitou, ele blasfemou contra o único que poderia trazer para ele a salvação naquele momento. Mas em relação ao outro, o poder de Deus foi manifesto na vida daquele homem. Porque naquele momento ele clamou a Deus ali, ele clamou a Jesus, clamou a misericórdia e teve o reconhecimento da soberania, da força, do poder. Ele conseguiu enxergar naquele momento ali que aquele sim era o Filho de Deus. E ele reconheceu a soberania do Senhor Jesus. Por isso ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito forte, pessoal, porque nós estamos vivendo numa época onde o mundo passa por
uma tragédia cometida pelo próprio homem em consequência da ganância. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas mesmo assim, pessoal, nesse exato momento existem pessoas nos hospitais que estão entre a vida e a morte ali. Muitos clamando a Deus por ajuda, reconhecendo a soberania do Criador. E com certeza, pessoal, essas pessoas, elas tiveram e estão tendo a oportunidade de serem salvas. Mas pelo outro lado, existe também aquelas pessoas que se encontram na mesma situação, mas porém rejeitando a soberania, a grandeza, o poder dado ao Senhor Jesus Cristo. E é muito triste, pessoal, essa cena, como na própria crucificação ali a gente temos a história que relata o malfeitor que mesmo no seu estado crítico, ele ainda zombou ainda daquele, o único que poderia salvá-lo, verdadeiramente. E assim, pessoal, é na nossa vida hoje. Eu tenho visto, pessoal, muitas pessoas pela internet falando sobre condenação de pessoas que uma vez serviram a Deus, enfim, participaram do mundo cristão e contraiu essa enfermidade que está assolando o mundo e veio até a falecer. E são muitos os relatos que eu vejo pela internet de pessoas pré-julgando, condenando a pessoa ao inferno, já se tomando numa posição de juiz em relação a essa pessoa que faleceu. Temos vários relatos aí, mas a realidade é, pessoal, que ninguém pode julgar ninguém com absoluta certeza, porque o coração é terra que só Deus anda. E como num vídeo anterior eu falei já, que tudo na vida da pessoa existe um propósito. E Deus, pessoal, na sua infinita misericórdia, Ele conhece todos nós e sabe o que realmente está em cada coração. Mas a misericórdia dele muitas das vezes deixa com que a pessoa venha, às vezes, contrair até essa enfermidade que está assolando o mundo. Porque talvez seja a única forma que ele encontrou ali para querer salvar aquela vida. Quantos são o testemunho que nós vemos afora de pessoas que uma vez serviam a Deus, glorificavam a Deus, quando ainda estava no início da sua carreira, e depois que cresceram, tanto no mundo gospel como também na política, abandonaram o primeiro amor e começaram a viver uma vida levando o nome de cristão, mas com o coração, a mente totalmente ao contrário do que deveria ser desde o início, como começou. Mas mesmo assim, pessoal, eu acredito que quando uma pessoa ela chega num estado e fica entre a vida e a morte até, como nós estamos vendo hoje em dia, muitos contraindo essa enfermidade, contraindo essa doença. Mas de uma coisa é certa, pessoal, vamos olhar no ângulo assim, aqueles ladrões na cruz, os dois tiveram oportunidade ali também, mesmo no leito de morte. Um reconheceu a soberania, e aquele homem,
ele tinha cometido crimes graves mesmo na sociedade. Ele estava completamente incriminado até o pescoço. Julgado, uma sentença de morte trágica. E Deus sabia disso, pessoal. Deus conhecia aquele homem. Jesus sabia tudo que aquele homem tinha feito. Mas naquele momento, pessoal, houve um reconhecimento ali. No momento de morte, de dor, de aflição. Houve um reconhecimento daquele homem. E ele reconheceu ali. Ele relatou com as próprias palavras dele ao outro que também estava sendo condenado. Nós fizemos por onde para estarmos aqui, mas esse nada fez. Então assim, pessoal, houve um reconhecimento dele, houve um pedido de perdão, ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador. Tanto é que ele pediu, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele conheceu ali, pessoal, a salvação. Isso é uma grande prova, uma grande amostra do amor de Deus, a grandeza, da plenitude que é. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero trazer essa palavra justamente para você agora, nesse momento que se encontra no hospital. Às vezes você está aí, condenado já pela medicina, com um tempo determinado de vida. Presta atenção no que eu vou falar para você nesse momento. A palavra de Deus, ela diz que todo aquele que crê no nome do Senhor, todo aquele que crê será salvo. E na Bíblia, no capítulo 23, no versículo 43, relatou a história de um homem que estava numa condição muito mais inferior, talvez, do que a que você esteja agora. Ele estava sendo condenado pela sociedade, não só pela a cruz, a morte de cruz, mas sim por uma sociedade. Foi dado para ele uma sentença. Mas ele recebeu o perdão, ele recebeu a salvação ali. E o mesmo acontece na sua vida agora. Independente de como você esteja, saiba que existe um Deus, um Criador do céu e da terra, que Ele enviou o seu único Filho para morrer e trazer para você a salvação. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se com a tua boca confessares Ele como seu Salvador, e no teu coração creres, a palavra de Deus diz que você receberá a salvação. Então creia que existe uma vida eterna. O limite da sua vida, a medicina diz que é até aqui, mas recebe o seu Salvador, Jesus Cristo. E se for da vontade dele, se for o propósito dele na sua vida, ele vai te tirar dessa, para que você venha glorificá-lo. Mas se de repente ele olha a sua condição, porque ele sabe, ele tem o poder da onipresença, onisciência e onipotência, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe quem vai ser você, se você for tirado dessa situação que você se encontra. Ele sabe. Então, com certeza, mediante a vontade dele, ele vai te dar a salvação. Mesmo que a medicina tenha falado o seu tempo, mas aquele que ressuscitou dos mortos, ele pode mudar a sua história. Não só a sua história física, como a sua história espiritual. Creia. Receba Ele como o seu Salvador. E tenha fé que Ele levou
sobre ele os seus pecados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Então toma posse dessa palavra. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu estava caminhando aí, me veio essa mensagem na mente. Eu parei aqui para fazer esse vídeo. Porque uma coisa é certa, pessoal. Todos nós temos um propósito. E todos nós, se formos entender o nosso propósito, nós vamos saber que o nosso propósito, o resultado dele principal, é de glorificar a Deus com a nossa vida. Tá certo, pessoal? E agora eu queria falar com você, que às vezes fica julgando, fica vivendo de ilusões, fantasias, fazendo um prejuízo, dando uma sentença a alguém. Não faça isso não. Tenha os bons olhos voltados para a misericórdia de Deus. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E coração é terra que só Deus anda. E Ele tem condição de fazer uma pessoa se salvar. Quem quer que seja. Então, procura não ficar julgando. Porque somente um é o juiz. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. E que no próximo vídeo eu tenho certeza que Deus vai dar mais uma palavra de fé, amor e salvação para a nossa vida. Tá certo, pessoal? Então até mais então. Eu vou continuar a minha caminhada, certo? Então tá bom, pessoal. Tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, postando um vídeo para vocês aqui, para notificar, pessoal, que sábado à noite, horário do Japão, eu estarei postando um vídeo para vocês com uma mensagem pessoal, uma mensagem muito especial. Então eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para poder receber a notificação desse vídeo que contém essa mensagem muito especial, pessoal. Essa mensagem vinda do próprio Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que essa mensagem, depois que você assistir, ouvir essa mensagem, a sua história não será a mesma. Então, pessoal, se inscreve no canal para receber esse vídeo no sábado, tá certo, pessoal? Então até mais então. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Por a misericórdia de Deus ela ser infinitamente mais daquilo que nós poderíamos imaginar que ela fosse. Foi nesse momento de
de agonia, de aflição, que Davi, ele clamou a Deus.